Bahia, Bahia! Professor me parece satisfeito, o torcedor também. Poderia ser melhor dar algo mais ao torcedor que chegou a sofrer no passado, não? Com a vitória o torcedor fica feliz, não tenha dúvida. Acho que nós produzimos bem, tornamos o jogo bom para o nosso lado. Né? O adversário o Botafogo tem um jogador expulso, mas o mérito da nossa equipe foi uma partida sólida. É a 10ª a gente não é vazado e o triunfo mostrou a consistência do nosso jogo. Mesmo o adversário tendo um jogador a menos, a gente soube respeitar, ter paciência, rodar a bola, mas nunca abrir a mão de atacar. Se podia ser mais, talvez, mas tenho certeza que o torcedor ficou feliz com o resultado. Ô Roger, que tipo de análise dá para você fazer, diferenciando o momento, que na minha opinião, enquanto você tinha 11-11, continuou sendo maior do que o próprio Botafogo, o jogo do Bahia continuou tendo muito mais volume do que o Botafogo, e depois, no 11 contra 10, acabou não dando nem chance. Segundo tempo, eu estava do outro lado, agradecer porque não fiz nada lá atrás, só observando o jogo do Bahia, mas que tipo de análise dá para ser feita, você com igualdade numérica e com um a mais, já que você teve também contra si que jogar com um a menos, e hoje você jogou com um a mais? Assim, a gente teve um pouco de dificuldade ali no começo do jogo, entre a flutuação do Diego Souza ali, as costas do nosso tripé. A gente não estava encontrando ponto para marcar e o Diego estava flutuando e acionou uma bola muito rápida, as costas da nossa defesa para o Vitinho, estava municiando os jogadores rápidos que estavam pela beirada. A gente tentou ajustar ali a marcação, principalmente na saída do Guerra, que estava pressionando um pouco mais alto o zagueiro e talvez não precisava. Deixar o Gilberto fazer essa função vindo do outro zagueiro pro lado da bola e o Guerra ter um pouco mais de controle daquela posição no meio campo. A gente ajustou e o que a gente vinha tentando encontrar e buscando esse equilíbrio era um posicionamento, pro Guerra dentro desse sistema. E o que a gente tinha conversado, e eu conversei com o Guerra ontem antes do treinamento, é que em alguns momentos, por tentar encontrar o melhor posicionamento, como eu falei numa coletiva que o Guerra estava procurando um espaço, mas muitas vezes ele se deslocava, o espaço estava ocupado. Às vezes ele estava na contramão do jogo, ele ia para um lado, a bola estava voltando. Nós dividimos o campo em dois. Do lado esquerdo ele era a função de ser um articulador do time, trocando de posição com um Elber, como aconteceu muitas vezes. E do lado direito, ele permitisse que o Flávio entrasse mais para dentro do campo e nessa função, quando a bola chegava no campo, no final do campo pelo lado direito, ele fosse mais um meio atacante, para ter a presença de área. E eu acho que funcionou bem. A gente conseguiu esse equilíbrio e organizamos muitas jogadas pelo lado esquerdo, ali com ele articulando. E pelo lado direito ele também entrou bastante na área. Eu acho que é um caminho que a gente conseguiu percorrer aí com o casamento das funções. O Elber atuando muito bem, foi premiado com o gol. O Arthur, que a gente vinha cobrando muito, dos nossos dois jogadores de beirada. Por vezes a jogada está se definindo em profundidade, por um lado, e o meu ponta está esperando a bola de inversão em amplitude completa do outro lado. E a bola chegava na linha de fundo em posição de cruzamento, ele estava longe, não conseguia atacar o segundo poste. Hoje ele esteve um pouco mais próximo, tanto ele quanto o Elber conseguiram fazer o gol em segunda trave. Mostra que as orientações são bem absorvidas. Mas depois da expulsão fica mais difícil de analisar. O adversário desceu todo para o seu campo e o que eu gostei foi do respeito que a gente teve pelo nosso adversário inferiorizado numericamente na partida. Em nenhum momento a gente abriu mão de atacá-lo e de buscar um terceiro gol que poderia ter saído numa das jogadas que construímos. Roger, na última partida aqui contra o Fortaleza, eu falei com você sobre a pouca ofensividade dos laterais. Você até concordou que o Bahia não foi bem ofensivamente. O que aconteceu? Como foi seu trabalho com o Moisés, principalmente? Porque hoje ele foi super ofensivo, deu assistência para gol. Como foi trabalhar com ele nesses últimos dias? Foi na coletiva de semana, eu havia falado que o
parte da responsabilidade é do atleta, são dos seus companheiros e é do treinador. O treinador por passar as orientações, do atleta por entender quais são suas virtudes e os seus colegas de usarem as suas virtudes. Hoje as virtudes do Moisés foram usadas. Qual é a virtude do Moisés? O ataque à profundidade com força, em velocidade lançada. E ele foi acionado e pôde contribuir com o que ele tem de melhor. E assim a gente vai ajustando. O trabalho é muitas vezes é de tranquilizar o atleta, reposicionar, mostrar o vídeo, dividir o conteúdo de análise para que o atleta também possa ter a oportunidade de se manifestar e falar das suas dificuldades dentro de um contexto coletivo. E hoje a gente usou muito as beiradas no que naquele jogo do Fortaleza nos faltou, fazer o 2-1 no corredor lateral. Com o Elber vindo para cima do marcador, em diagonal para dentro, que o lateral não sabe se ele vai vir para o meio ou vai acionar o lateral, e daí com o corredor aberto o lateral pode passar com força, como foi no gol do Arthur, e como foi na jogada de profundidade do Arthur pelo lado, que deu o gol do Elber também. É um trabalho muitas vezes de formiguinha, Você fala um momento, por vezes não acerta tudo num único jogo. Essa é uma construção que ela é jogo a jogo, mas foi um trabalho importante, de consciência dos atletas. Roger, você já tinha dito uma vez que estava esperando uma oportunidade para botar o Marco Antônio, que vem treinando muito bem. 2-0, um adversário todo recuado, por que não hoje? Eu pensei, mas como disse, hoje eu fiz parte da gestão do grupo. E parte da gestão era colocar o Pedro no campo, o João Pedro. Que também vinha treinando bem. Eu quero muito colocar o Marco. Não é o único jogador que talvez não tenha atuado ainda comigo. Mas essa semana eu ainda peguei o Marco, com seu material de treino, para mostrar pelos números onde ele precisa evoluir. É um jogador que ofensivamente eu sei o que pode me dar. Tem a característica muito parecida com um jogador que eu trabalhei, que é o Dudu. Que tem uma vitória pessoal com a bola perto do pé, só que ele precisa evoluir defensivamente. O Zavalei, ele concorda com isso. E eu, a partir da semana, eu mudei o método com ele. Eu disse para ele que todo treino eu vou cagar ele a grito, para ele fazer o que é preciso. Mas logo eu vou dar uma oportunidade sim, porque ele está merecendo. O início do campeonato, primeiro turno, o Bahia venceu o Corinthians e perdeu para o Botafogo. Inverteram-se os resultados. E o Bahia fez uma bela campanha no primeiro turno e ainda faz, obviamente. Isso é prenúncio da manutenção dessa bela campanha? Então, essa troca de pontos com as equipes que estão ali brigando conosco nesse momento da competição, ela é, de uma certa forma, até natural, É você vencer dentro dos seus domínios, e o adversário dentro da sua casa também tem dificuldade. Uma das variáveis mais relevantes entre a vitória e a derrota é o mando de campo. 60% dos jogos são vencidos pelos mandantes. Agora, outros pontos que contra equipes que estão tendo outros objetivos da competição é que a gente tem que buscar não desperdiçar a oportunidade de vencer.